Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos pela internet. Estamos apenas fazendo uma live aqui. Nosso pastor está em Franca para a comemoração do aniversário do pastor Osmar Rodrigues Costa. E ficou incumbido a nós falar um pouco, mas vamos apenas falar um pouco sobre as eras, retomar a nossa leitura, fazer um pequeno resumo do que havíamos lido no último culto. E vamos ser bem breves, ser bem rápidos. O culto vai terminar um pouco mais cedo hoje. Então vamos retomar a nossa leitura, nosso resumo. Lemos das páginas 125 a 127 na última oportunidade. Ali o irmão Branco continuava falando sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o novo nascimento, sobre a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo. E ali ele continuava falando sobre o nascer de novo e o ser cheio do Espírito, mostrando através da Escritura, através dos versículos da Bíblia, de que se trata da mesma coisa. Nascer de novo é nascer do Espírito. Nascer de novo é ser cheio do Espírito Santo. Há uma doutrina que diz que quando você recebe a Cristo, quando você aceita a Cristo, então você está nascendo de novo. Quando você se batiza em água, você está nascendo de novo, porque Jesus disse que era necessário nascer da água e do Espírito. Mas vimos pela Escritura que essa água significa a palavra, não o batismo. Você não é cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo quando você se batiza. Não, este é o primeiro passo. Você se batiza, você crê, se arrepende dos seus pecados, você é justificado. Então você se batiza, você faz um ato público mostrando para as pessoas de que você aceitou e recebeu a Jesus Cristo. Porém, aquilo é um processo, aquilo é o primeiro passo da sua caminhada como cristão nessa terra. Você creu ali, mas não basta somente crer, porque Paulo disse: recebeste o Espírito Santo depois que crestes. Você tem que crer primeiro e então caminhar através de justificação, santificação, para então ser cheio do Espírito. Este é o processo de um nascimento natural: água, sangue e vida. E assim é o processo de um novo nascimento, um nascimento espiritual: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Destas três coisas consiste o novo nascimento. E ali o irmão Brana mostrou pelas Escrituras que nascer de novo é ser cheio do Espírito, é a mesma coisa. Não há nenhum lugar na Escritura que faça distinção entre nascer de novo e ser cheio do Espírito. O irmão Brana citou diversas Escrituras. E como começamos na última oportunidade, no último culto, mas não demos continuidade, o irmão Brana citou Paulo. O irmão Brana disse que Paulo jamais disse: nasçam de novo e então sejam cheios do Espírito. Ou melhor dizendo, nasçam de novo e depois sejam cheios do Espírito Santo, como se fossem duas coisas diferentes. Você não vai encontrar em lugar nenhum a Escritura dizendo isso. Paulo não disse isso, Jesus mesmo não disse isso. Em João capítulo 7, versículos 37 e 39, Jesus, ou melhor, a Bíblia diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Note essa palavra: rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vemos que aqui está falando que o Espírito Santo haveria de ser dado depois de Jesus ser glorificado. Então vemos que está falando no dia de Pentecostes. Só que aqui Jesus fala em rios de água viva que correriam do nosso ventre. E em João capítulo 4, versículos 10 e 14, diz: se tu conheceras o dom de Deus
quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas aquele de beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vejam estas duas palavras nestas duas diferentes escrituras: rios de água viva, falando do Espírito Santo, e depois fonte artesiana, fonte de água viva que saltasse para a vida eterna, também falando do Espírito Santo. Mas aqueles que defendem que o nascer de novo é uma coisa que acontece quando você recebe a Cristo, e que ser cheio do Espírito Santo é algo diferente, eles tentam mostrar por essas escrituras que são diferentes. Eles dizem que rios de água viva é o batismo do Espírito Santo, é o revestimento de poder ao qual veio o Pentecostes, e que fonte de água viva significa a vida eterna que você recebe quando aceita Cristo. Eles fazem uma distinção, mas o irmão Branham diz que isto não é verdade. O irmão Branham diz: isto não é assim, é o Espírito que dá vida e poder, e isso veio em Pentecostes. É o Espírito Santo que te dá vida eterna e te dá poder. Não que você nasce de novo, você tem a vida eterna e então depois você é revestido com o Espírito Santo, revestido de poder, como se fossem duas coisas diferentes. Não, é a única e mesma coisa. O irmão Branham diz que receber a Cristo é receber o seu Espírito. Receber a Cristo é ser cheio do Espírito Santo. É a única e mesma coisa. Mas o que causou este mal entendido entre o povo, entre os fundamentalistas, entre os pentecostais? O irmão Branham diz, principalmente entre os pentecostais, porque aqui ele vai falar sobre experiência. O que causou este mal entendido? A resposta é experiência. Eles são guiados pela experiência e não pela palavra. Vimos pela palavra que não há lugar nenhum que diga que a evidência é falar em línguas, e que não há lugar nenhum que faça uma distinção entre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Mas eles seguiam por experiência, porque eles falaram em línguas, porque eles profetizaram. Eles são guiados pela experiência e não pela palavra. O seu método de medir é a experiência, mas o verdadeiro método de medir, a verdadeira linha de prumo, a verdadeira vara, é a palavra. É a palavra quem manda, é a palavra que é soberana. Você é guiado pela palavra e não por experiência. Até mesmo hoje o povo da mensagem é guiado por experiência. Porque um anjo me apareceu e disse que essa mensagem de que o Cordeiro saiu do trono, de que o novo nome é Branham, de que o sétimo selo foi aberto, foi revelado, de que os 7 trovões foram revelados. Um anjo me apareceu e me disse que isto não é verdade. Eles são guiados pela experiência. Eles não são guiados pela palavra, onde no primeiro selo, parágrafo 157, diz que para o mistério do cavalo branco ser revelado, o Cordeiro tinha que sair do trono, que as eras tinham que terminar para os selos serem revelados, que quando os selos são revelados, é o Cordeiro quem sai do trono para revelá-los. Eles negam, através das suas experiências, de que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, e que estes são as revelações contidas neles. Eles negam que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Por que eles fazem isso? Por experiência. Até mesmo, eles agem como pentecostais, falando línguas sem interpretação, se atirando no chão, e pastores e obreiros tendo que cobrir as pernas das mulheres. É o mesmo espírito pentecostal. O irmão Branham chamou de bebês pentecostais, aquele povo mesmo que ouvia no tabernáculo Branham. Aquele povo eram tudo de linhagem pentecostal, grande maioria. E até hoje esse povo da mensagem age como os pentecostais, guiados por experiência e não pela palavra. E Pedro diz em Atos capítulo 2, versículos 38 e 39: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, primeiro você se arrepende, então você é batizado, então você recebe o perdão dos seus pecados,
Então depois você recebe o dom do Espírito Santo. Veja que é um processo. E também Paulo disse: recebeste o Espírito Santo depois que crestes. Este é o problema das pessoas. Elas se arrependem de seus pecados, elas são batizadas em água, mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Elas não seguem adiante, elas não seguem a caminhada até o Espírito Santo. Eles param na beira do Pentecostes, assim como Judas, que foi justificado, santificado, mas não desceu ao Pentecostes para receber o Espírito Santo. Eles são como aqueles filhos de Israel que foram justificados, que creram em Moisés, que saíram do Egito, foram batizados no Mar Vermelho, foram santificados no deserto, passaram pelo processo de santificação, mas não receberam o Espírito Santo, não tomaram posse da terra prometida, ficaram à beira da terra prometida. Assim são eles creem, eles se batizam, mas eles não seguem adiante, porque o Espírito Santo você recebe depois que crê, como disse Paulo em Atos 19, versículos 2 e 6, é depois que crê. E assim o povo da mensagem, assim como Israel, que saiu do Egito, mas não entrou na terra prometida, que significa o batismo do Espírito Santo, isso o próprio irmão Brana fala, assim como eles creram no profeta, eles se arrependeram de seus pecados, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, mas no ano 2000, quando era para receber o Espírito Santo, quando era para receber a pedra de coroa, os 7 trovões que foram revelados, a terceira etapa, o novo nome, eles pararam e não avançaram, eles não tomaram posse da terra, foram apenas santificados, eles não receberam o Espírito Santo. E este é o perigo, é ser justificado, é ser santificado, mas estar vazio, não ter nada dentro de si, estar livre para qualquer espírito entrar. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? É receber a mensagem do dia, é receber a palavra da hora. Deus envia uma mensagem, Deus envia um mensageiro, porque não existe mensagem sem mensageiro, que fique bem claro. E então aqueles que creem naquilo, aqueles que podem receber aquilo, são aqueles que têm o Espírito Santo. Eles têm o Espírito Santo em si, para identificar aquela mensagem. O Espírito Santo neles revela o que o mensageiro está dizendo. O Espírito Santo neles toma as palavras do mensageiro e junta para eles e revela a eles. Eles recebem o Espírito da mensagem do dia. Eles são cheios do Espírito Santo. E esse povo do último dia, essa noiva verdadeira do último dia, tem recebido o Espírito Santo, tem tomado posse da terra prometida, tem tomado posse dos 7 trovões. Ela não é apenas santificada, justificada, mas ela é cheia do Espírito Santo, é cheia da mensagem do dia, é cheia de revelação. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Brana estava falando sobre soberania de Deus, predestinação. Ele falou que a noiva é eterna. Citou as escrituras de João capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Foram nascidos da vontade de Deus. E Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então vemos por estas escrituras que é Ele quem escolhe a sua noiva. Não somos nós que escolhemos a Ele, porém Ele que nos escolheu, como diz em João capítulo 15, versículo 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Assim como
natural é o homem quem escolhe a mulher. Hoje está diferente, o mundo está pervertido, mas esta é a ordem perfeita. O homem escolhe a mulher, cabe a elas aceitar ou rejeitar. E assim é Deus, é Ele que nos escolhe, não somos nós que escolhemos a Ele. Cabe a nós aceitar ou rejeitar. O irmão Branham continua falando sobre este assunto e ele diz: os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isso, você verá muitas coisas. Deus é imutável tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isto. Deus é infinito em suas habilidades, portanto Ele como Deus deve ser onisciente. Se Ele é onisciente, então Ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se Ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então Ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia Ele será, mas isto não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos Ele sempre os teve e sempre terá. E conhece o fim desde o princípio, porque Ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos. Eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos, ainda não estava expresso. O Salmo 139, versículos 15 e 16, lhe dará uma pequena ideia disso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito, agora eu vou dizendo, isto, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e um conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento eterno, esse pensamento era eterno e tinha que ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a Palavra. É isso que Ele é e será sempre. Ora, é dito que Ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com Ele na mente, nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso. Deixe-me introduzir um pensamento aqui. Até nosso nascimento natural é baseado na eleição. Os ovários femininos produzem muitos e muitos óvulos. Mas por que é que num determinado tempo um determinado óvulo desce e não o outro? E então entre o esperma masculino, por alguma desconhecida, um determinado germe se incorpora ao óvulo, e outros que poderiam ter se incorporado com a mesma facilidade ou tinham até uma melhor oportunidade de assim fazê-lo, não o fizeram e pereceram. Há uma inteligência por detrás de tudo isso. Caso contrário, o que determina se um bebê é menino ou menina, loiro ou morena, de olhos claros ou escuros, etc. Com estas ideias em mente, pense em Josué e Calebe. Não disse Jesus em João capítulo 6, versículo 49: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqueles pais que morreram foram necessários como os antepassados das pessoas a quem Jesus estava falando. Eles pereceram.
embora estivessem na eleição de Deus, naturalmente como Josué e Caleb estavam espiritualmente. Só para continuar, estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus que deveriam ser expressos na carne no seu devido tempo, mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos capítulo 9, versículos 7 ao 13. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo ele ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz: e a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos capítulo 4, versículo 16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão. E Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob esta designação, porque diz: Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade singular com Jesus. E incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com a eleição, ou a escolha de Deus. Isso é exatamente o que temos falado. Estes que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de um corpo de Cristo. E é bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar na página 129, como eu disse, foi bem breve. Vamos orar e vamos nos despedir. Senhor, obrigado por este pequeno culto que tivemos, por esta pequena palavra, por estes cânticos. Estamos aqui entre 3 apenas, Senhor, mas o Senhor disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. E temos também uma audiência invisível, Senhor. Que o Senhor abençoe todos estes que através da internet separaram um tempo para assistir este culto, Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles que vieram e compareceram para ajudar na transmissão. Que o Senhor abençoe o pastor Osmar, que completou 70 anos, agora dia 11. Que o Senhor o abençoe seu ministério, a sua família. Que o Senhor lhe dê muitos anos de vida, para que possa servir a esposa de Cristo ainda por muito tempo, como tem sido feito. Pois este é o papel de um homem de Deus, ser um servo. O homem de Deus não é um rei, o pastor não é um rei, mas é um servo. Um dia sim seremos reis e sacerdotes naquele dia do milênio. Mas aqui, quem quiser ser o maior, que seja o menor.
Então abençoe, Senhor, estes servos humildes que têm trazido essa mensagem na terceira etapa. Pastor Osmar, o pastor João Bispo, que é o nosso pastor, e todos os demais pastores, Senhor. Abençoe a todos que têm sacrificado suas vidas para levar essa mensagem, Senhor. Os abençoe ricamente. Abençoe todos os irmãos que através da internet possam ter alguma necessidade, alguma enfermidade, Senhor. Abençoe e realize o desejo dos seus corações. E que seja feita a sua perfeita vontade na vida de cada um. Te pedimos que nos leve em paz e que seus anjos nos guardem. Muito obrigado por este culto, Senhor. Abençoe também o culto desta noite ali em Franca. E abençoe o retorno de nosso pastor por estas vias, por estas estradas, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.